Shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. Amém? E o nosso devocional está aqui iniciando o livro de Atos, um novo livro, no qual é o nosso devocional. E nosso devocional está no capítulo 1, indo até o capítulo de número 6. E o tema do nosso devocional é: o segredo é o Espírito Santo. Amém? E o nosso texto base está em Atos 4, verso 29 ao 31, que diz: E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós temos no Novo Testamento, principalmente a partir agora de Atos dos Apóstolos, aquilo que nós chamamos do ministério do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai reger a vida dos apóstolos e a vida da igreja a partir de então. Analisando algumas passagens, nós vamos perceber que eles sabiam como buscar o Espírito, eles sabiam como se voltar para o Espírito e sabiam inclusive usar as palavras, de um pedido específico com relação àquilo que eles estavam buscando do Espírito Santo ou buscando da parte de Deus. Então, por exemplo, nessa passagem que nós lemos aqui, ela está logo depois que Pedro e João foram presos, e ali, pelo grande livramento, eles saem, ali da prisão, e então, o que vai acontecer? Eles vão buscar o Senhor, porque, veja, depois de tanta perseguição, depois de tantas lutas e tanta oposição, somente alguém cheio do Espírito Santo que poderia voltar a perseverar. Talvez eles começaram a orar aqui pedindo que Deus os enchesse novamente, e é interessante que o texto diz que os sinais e prodígios eram feitos, por intermédio do nome de Jesus, e eles falaram: Senhor, queremos continuar anunciando a tua palavra com intrepidez, com ousadia. E diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então veja que nós temos aqui o ministério do Espírito, uma vez que eles dependiam do Espírito Santo para fazer maravilhas e sinais, prodígios na presença do Senhor. Agora também o que nos chama a atenção, queridos, é que eles não ficam passivos. Por exemplo, nessa oposição que eles sofreram, os apóstolos poderiam, aqui no capítulo 4, ficar com medo, ficar receosos de continuar pregando a palavra, mas muito pelo contrário, eles continuam buscando a Deus, pedindo força, ousadia, e diz o texto que o Espírito Santo vem e enche eles novamente. Então, uma coisa para deixar claro aqui para nós, até para já caminhar para o final dessa palavra, que é só uma palavra para nós meditarmos e sermos tocados e cheios por Deus, é o seguinte: lá no capítulo de número 1, no capítulo 2, e até no final do Evangelho de João, nós vamos ver, por exemplo, o Espírito sendo soprado sobre eles lá no final do Evangelho de João. E no começo do livro de Atos, capítulo 1 e 2, existe a promessa do poder que eles receberiam ao serem cheios do Espírito Santo. Isso vai acontecer, eles estão buscando, logo no final da festa de Pentecostes, eles vão ser cheios, vão falar em outras línguas, e esse sinal maravilhoso vai levar eles a um propósito muito importante. Por exemplo, se o Espírito Santo, ele está, estamos dizendo que é o Espírito Santo, mas o Espírito, não estamos sendo levados, por exemplo, a evangelizar, por exemplo, falar do amor de Deus, anunciar o Evangelho, talvez a gente esteja confundindo, e possivelmente não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo aqui vai levá-los a anunciar a palavra com ousadia e intrepidez. Quando chega aqui no capítulo 4, eles vão passar oposições e serão novamente cheios da presença do Espírito Santo. Então, uma coisa que eu quero só destacar aqui para nossa vida é que esse enchimento do Espírito Santo, ele acontece em um momento específico da nossa vida, porém, esse enchimento, ele é contínuo. E Paulo vai nos dar esse segredo, que é o Espírito Santo, e desse enchimento, inclusive nas suas cartas, principalmente ali a carta aos Efésios, quando ele fala para não se embriagar com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o enchimento é algo diário. Então eu acredito que falta para nós essa compreensão mais clara de que eu e você todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, a minha experiência de ontem com Deus foi ela está impactando minha vida hoje, está, mas eu preciso continuar me enchendo, principalmente para fazer a obra de Deus, principalmente para também testemunhar dele para outras pessoas, e também, claro que pela uma vida transformada. Então eu finalizo dizendo
essa palavra para você, que o segredo dos apóstolos era o Espírito Santo. E esse segredo também deve existir na nossa vida. Quando chegamos aqui no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver como Estevão, ele era cheio do Espírito e como ele era ousado na presença de Deus. Como ele falava de uma forma assim impactante perante as pessoas, perante até as oposições. E, por exemplo, eles receberam muitas oposições e através da vida deles o Espírito fazia grandes sinais, queridos. Olha que coisa maravilhosa, diz o versículo 12 do capítulo 5, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, o que eu posso dizer para você também? Qual era também o segredo desse enchimento com o Espírito Santo? Os apóstolos, eles oravam muito, se consagravam muito. Então, realmente, esse é o segredo, que eles não têm, não tem outro caminho, Se queremos ser cheios, queremos ver a mão de Deus, queremos, ser usados por Deus, pregar com ousadia, pregar com unção, poder, fogo e glória. Esse é o grande segredo, o Espírito Santo, que é movido por uma vida de oração, por uma vida de renúncia. Isso agrada o coração de Deus. Por vários momentos, aqui nas Escrituras, nós vamos ver essa renúncia que os apóstolos se submetiam à dependência, tinham uma fé inabalável na presença de Deus, e isso era a base para que eles pudessem viver o sobrenatural de Deus e suportar as oposições. Amém? Que Deus te abençoe, te dê força, que seja uma semana agradável e cheia da bênção do Eterno, em nome de Jesus.